Ele não gritou. Ele não quis ouvir. Bastou um gesto frio, e uma mulher foi acusada diante de todos. O silêncio pesou mais que a humilhação. O olhar dela escondia algo que ninguém ali quis enxergar. Mas o que ninguém esperava é que duas crianças estavam vendo tudo, porque naquele momento uma verdade foi enterrada, e quando ela viesse à tona, não destruiria apenas uma reputação, mudaria destinos para sempre. A pergunta é, o que aquelas crianças perceberam, que nenhum adulto teve coragem de encarar. O dia ainda nem tinha começado direito quando Clara empurrou a porta pesada de vidro e entrou no enorme salão silencioso. O som dos próprios passos ecoou pelo chão de mármore, lembrando-a, mais uma vez, de que aquele lugar nunca tinha sido feito para alguém como ela. Clara ajeitou o uniforme simples, respirou fundo e seguiu em frente, como fazia todos os dias. Ela trabalhava ali havia 3 anos. 3 anos acordando antes do sol, pegando 2 ônibus, chegando sempre cedo. 3 anos fazendo tudo da maneira mais correta possível, porque aprenderá cedo que erros custavam caro quando se vinha de onde ela vinha. Enquanto passava o pano úmido sobre a mesa enorme da sala principal, seus olhos percorreram um ambiente luxuoso, as paredes altas, os quadros caros, os móveis impecáveis. Tudo parecia frio, intocável, como se cada objeto tivesse sido colocado ali para lembrar quem mandava e quem obedecia. Clara não reclamava, não em voz alta, mas havia dias em que o peso daquele silêncio era quase insuportável. Ela parou por um segundo, apoiou as mãos na mesa e pensou no filho. Gabriel, 7 anos. O sorriso dele era o que a mantinha de pé. Era por ele que ela aguentava os olhares desconfiados, as ordens secas, a sensação constante de estar sendo observada. Só mais um dia, murmurou para si mesma. Do outro lado da casa, o som de passos apressados anunciou a chegada das crianças. Bom dia, Clara, disse Lucas, o mais velho, com a voz ainda carregada de sono. Bom dia, meu anjo, respondeu ela automaticamente, abrindo um sorriso sincero. Lucas tinha 10 anos, observador demais para a idade. Seus olhos pareciam sempre atentos a detalhes que os adultos ignoravam. Já Sofia, a mais nova, vinha logo atrás, abraçando um urso de pelúcia, com o cabelo ainda bagunçado. Você sonhou comigo hoje? Perguntou Sofia, do nada. Claire riu. Surpresa! Sonhei? Sim. Sonhei que você estava voando bem alto. Sofia abriu um sorriso enorme, como se aquilo fosse a melhor notícia do mundo. As crianças gostavam de Clara, e Clara gostava delas, talvez mais do que deveria. Ela tomava cuidado para não ultrapassar limites, mas era impossível não criar laços quando se via alguém todos os dias, quando se ajudava a amarrar cadarços, limpar lágrimas, ouvir medos que só crianças confessam. Cadê o papai? Perguntou Lucas, olhando em volta. Ainda no escritório, respondeu Clara. Ele pediu para não ser interrompido. Lucas assentiu, mas o rosto ficou sério. Ele conhecia aquele tom. Quando o pai se trancava no escritório, era melhor manter distância. O pai das crianças era Henrique, um homem que todos respeitavam. Alguns temiam. Um empresário milionário, conhecido pela frieza, pela disciplina rígida e pela intolerância a erros. Dentro daquela casa, tudo tinha regras, horários, silêncios, olhares. Henrique acreditava que sentimentos atrapalhavam decisões. E decisões, para ele, eram tudo. No escritório, ele estava de pé, olhando pela janela, com o celular pressionado contra o ouvido. Não quero desculpas, disse, em voz baixa, mas firme. Quero resultados. Ele desligou sem esperar a resposta e apoiou a mão no vidro. Seu reflexo devolveu-lhe um rosto cansado, marcado por noites mal dormidas. Ele não percebia, mas a própria rigidez estava cobrando um preço. Henrique confiava em poucas pessoas, muito poucas, e, mesmo assim, desconfiava de todas. Ao sair do escritório, seu olhar percorreu a casa automaticamente. Foi quando algo chamou sua atenção. Ele parou, olhou novamente, franziu o senho. No fundo da sala, perto da mesa, algo parecia fora do lugar. Henrique caminhou lentamente, com passos calculados. Seus olhos se estreitaram ao notar um objeto que ele tinha certeza absoluta de ter deixado em outro local.
O coração bateu mais forte. Ele pegou o objeto com cuidado, como se pudesse explodir em suas mãos. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Clara, chamou, sem elevar a voz. Ela sentiu o estômago revirar antes mesmo de responder. Sim, senhor? Henrique virou-se lentamente, segurando o objeto. Você mexeu aqui? Clara olhou. Seu rosto empalideceu. Não, eu não mexi em nada que não fosse permitido. Ele não gostou da hesitação. Tem certeza? Absoluta. Henrique deu um passo à frente. Seus olhos frios analisavam cada microexpressão dela. Ele estava acostumado a perceber mentiras. Ou, pelo menos, acreditava estar. Então, como explica isso? Clara engoliu seco. O ar parecia mais pesado. Eu não sei. O silêncio entre os dois era quase ensurdecedor. Lucas e Sofia observavam de longe. Lucas sentia um aperto estranho no peito. Algo naquela cena não parecia certo. Ele conhecia a Clara. Sabia como ela era cuidadosa, quase obsessiva em não errar. Henrique respirou fundo, mas sua mente já trabalhava rápido demais. Pensamentos antigos começaram a surgir. Histórias. Avisos. Medos que ele nunca admitiria em voz alta. Você sabe quanto isso é sério, disse ele, com a voz controlada. Clara sentiu as pernas tremerem. Sei, mas eu juro que não fiz nada. Henrique virou-se, andando de um lado para o outro. A dúvida, para ele, era insuportável. E quando não tinha controle total da situação, algo dentro dele se fechava. Por enquanto, continue com seu trabalho, disse, por fim. Depois conversamos. Mas o tom não trazia alívio. Pelo contrário, Clara sentiu, sentindo um nó se formar na garganta. Ela voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam. Cada passo parecia mais pesado. Cada segundo, mais longo. Lucas se aproximou de Sofia e sussurrou. Tem algo errado. O quê? Perguntou a irmã. Ele não soube responder. Apenas sentia. Clara passou o resto do dia com aquela sensação sufocante de estar sendo julgada, observada, condenada por algo que não entendia. Ao sair, já no fim da tarde, ela olhou para trás uma última vez. O portão enorme se fechou lentamente, como se selasse algo que ainda estava por vir. Do outro lado, dentro da casa, Henrique permanecia parado, olhando para o mesmo objeto em sua mão. Sua expressão era dura, mas algo no fundo de seus olhos denunciava inquietação. E no corredor, escondidos atrás da parede, Lucas e Sofia trocaram um olhar silencioso. Eles tinham visto algo, algo que nenhum adulto parecia disposto a enxergar. E aquela noite, nada seria exatamente como antes. A noite caiu pesada sobre a casa. Não havia vento, mas o silêncio parecia se mover pelos corredores, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Clara quase não dormiu. Cada vez que fechava os olhos, a imagem do olhar de Henrique voltava. Duro, desconfiado, definitivo. Ela se levantou antes do despertador tocar. Sentou-se na cama simples, passou as mãos pelo rosto e respirou fundo. Sentia aquele tipo de medo que não grita, mas aperta o peito devagar, como se estivesse preparando algo pior. Eu não fiz nada, sussurrou, mais para si mesma do que para o mundo. Na mansão, Henrique também estava acordado, vestido, impecável, olhando novamente para o objeto que tinha causado tudo. Ele o colocou sobre a mesa e ficou encarando, como se esperasse que ele falasse. Sua mente revisava cada detalhe do dia anterior, cada palavra de Clara, cada gesto. A confiança sempre foi um risco para ele. Um risco que já havia pago caro no passado. Quando Clara chegou, o clima estava diferente, mais frio, mais tenso. Os funcionários evitavam olhá-la diretamente. Ela sentiu isso imediatamente. O julgamento silencioso. Henrique a chamou para o escritório. Sente-se, disse, sem levantar os olhos dos papéis. Ela obedeceu, com o coração acelerado. Eu revisei as câmeras, continuou ele. O mundo de Clara pareceu parar. E? Perguntou, quase sem voz. Enrique levanta-se lentamente. Há um ponto cego, justamente onde o objeto estava. Clara sentiu as pernas enfraquecerem. Senhor, eu jamais. Eu sei o que você vai dizer, interrompeu ele. Mas fatos são fatos.
Nesse momento, a porta se abriu de repente. Não. A voz de Lucas cortou o ar. Henrique virou-se, surpreso. Lucas, isso não é assunto para você. É sim, disse o menino, entrando com passos firmes. Sofia vinha logo atrás, segurando forte a mão do irmão. Vocês deviam estar na escola, disse Henrique, irritado. A gente viu, disse Sofia, com a voz trêmula. O escritório ficou em silêncio. Viram o quê? Perguntou Henrique, sentindo algo estranho subir pela garganta. Lucas respirou fundo. Seus olhos estavam cheios de medo, mas também de determinação. A gente viu quando o senhor deixou o objeto cair. As palavras demoraram a fazer sentido. O quê? Henrique franziu o senho. Foi sem querer, continuou Lucas. O senhor estava falando ao telefone. O objeto caiu perto da mesa. Depois, a Clara entrou para limpar. Ela nem percebeu. Clara levou a mão à boca. Os olhos se encheram de lágrimas. Henrique sentiu um choque atravessar o corpo. Uma sensação rara, desconfortável. Por que vocês não falaram antes? Perguntou, com a voz mais baixa. Sofia deu um passo à frente. Porque o senhor estava bravo, e a Clara sempre disse adulto não gosta quando criança se mete. As palavras atingiram Henrique como um espelho. Um reflexo que ele não queria ver. Ele olhou para Clara. Pela primeira vez, não como funcionário, mas como pessoa. Ela estava tremendo. Eu nunca. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Eu nunca pegaria nada que não fosse meu. Henrique fechou os olhos por um instante. Dentro dele, algo começou a desmoronar. Não era só o erro. Era tudo o que ele representava naquele momento. Ele respirou fundo. Eu errei. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era mais acusação. Era consciência. Henrique se aproximou de Clara. Eu te acusei sem ouvir, sem provas, sem humanidade. As lágrimas finalmente caíram. Não apenas de Clara. Os olhos de Henrique também estavam marejados, embora ele tentasse disfarçar. Me desculpe, disse ele, com dificuldade. Não só por hoje, mas por todas as vezes que fiz você se sentir pequena. Clara não respondeu de imediato. O perdão não veio como um gesto automático. Ele veio como um processo. Eu só queria trabalhar em paz, disse ela, enfim, e voltar para casa com a consciência limpa. Henrique assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. Naquela tarde, ele fez algo que nunca tinha feito antes. Chamou todos os funcionários. Pediu desculpas publicamente. Assumiu o erro. E, mais do que isso, ofereceu a Clara algo que ninguém esperava. Eu quero que você fique, disse ele. Mas não como antes. Com respeito. Com voz. Clara olhou para as crianças. Lucas sorria, aliviado. Sofia segurava o urso com força, como se estivesse soltando um medo antigo. Eu fico, respondeu Clara. Mas não só por mim. Pelas pessoas que ainda têm medo de falar. Os dias seguintes foram diferentes. Não perfeitos, mas humanos. Henrique começou a ouvir mais, a falar menos, a observar seus próprios filhos com outros olhos. Ele percebeu que a maior herança que poderia deixar não era dinheiro, mas exemplo. Clara voltou para casa naquela noite mais leve. Abraçou o filho com uma força diferente. Não de quem sobreviveu, mas de quem foi reconhecida. Lucas e Sofia aprenderam algo que levariam para a vida inteira. A verdade pode ser silenciosa, mas quando encontra coragem, muda tudo. E Henrique aprendeu que poder sem empatia é apenas solidão disfarçada. Agora, fica a pergunta para você que ouviu essa história até o fim. Dedo indicador apontando para a direita quantas pessoas você já julgou sem ouvir, e quantas verdades ainda estão esperando coragem para serem ditas. Às vezes, o maior erro que cometemos não é aquilo que fazemos, mas aquilo que decidimos acreditar sem ouvir. Vivemos em um mundo onde julgar é rápido, fácil e quase automático. Uma atitude fora do lugar, um objeto perdido, um silêncio mal interpretado. E, de repente, uma pessoa inteira passa a ser definida por um único momento. Esquecemos que cada ser humano carrega uma história que não vemos, feridas que não aparecem, medos que não fazem barulho, e verdades que não conseguem se defender sozinhas. O poder, seja ele dinheiro, cargo, autoridade ou voz,
Não dá o direito de humilhar. Dá a responsabilidade de proteger. Mas muitas vezes, quem mais sofre é quem menos pode falar. Quantas claras existem no mundo hoje? Pessoas honestas, invisíveis, trabalhando em silêncio, com medo de errar, não porque errar seja crime, mas porque sabem que não terão a chance de se explicar. E quantas vezes nós mesmos fomos como Henrique, tão seguros de nossas certezas, tão presos ao controle, que confundimos suspeita com verdade e silêncio com culpa. O mais duro é perceber que, muitas vezes, a verdade não vem dos mais fortes, mas dos mais puros. Crianças, pessoas simples, aqueles que ainda não aprenderam a fechar os olhos para o que é injusto. Elas veem o que os adultos ignoram, sentem o que muitos escolhem não sentir e lembram algo essencial que o mundo insiste em esquecer. Caráter não grita, não se exibe, ele se revela nos detalhes. Essa história não é sobre um milionário, nem sobre uma funcionária. É sobre escolhas. A escolha de ouvir antes de acusar. A escolha de investigar antes de condenar. A escolha de tratar pessoas como pessoas, e não como cargos, funções ou suspeitas. Porque uma acusação injusta pode destruir uma vida, mas um pedido de desculpas verdadeiro pode reconstruir não só quem foi ferido, mas também quem feriu. No final, o que fica não é o dinheiro, nem a casa, nem o status. O que fica é a pergunta que ecoa em silêncio. Dedo indicador apontando para a direita quando você teve poder. Você usou para proteger ou para julgar? E se amanhã você estiver do outro lado, sem voz, sem defesa, sem chance, quem você gostaria que estivesse no controle? Pense nisso, porque ouvir pode salvar alguém, mas ignorar pode mudar um destino para sempre.